Oi, turminha, tudo bem? Hoje é terça-feira, dia 19 de maio. Nós vamos hoje trabalhar as disciplinas de matemática e história. Mas antes de começar a falar sobre as aulas, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre as provas. Lembram que na nossa última aula ao vivo a tia Cris comentou que vocês teriam provas, né? Como se nós estivéssemos na escola, mas como nós não podemos ir na escola, as provas serão através do Zoom. Até alguns alunos tinham perguntado para mim se ia ser pelo Zoom, como que ia ser. As provas serão pelo Zoom, ao vivo, como se fossem as aulas. Mas as provas vão acontecer ao vivo, tá bom? Então, como que vai funcionar? A mamãe deve ter comentado com vocês, né, que nessa semana, na quinta e na sexta-feira, vocês terão as provas de matemática e português. Então, turminha, as provas vão funcionar assim. Na verdade, só voltando um pouquinho para explicar, na sexta-feira a tia Cris deixou na escola para a mamãe, né, para alguém da família retirar o saquinho com as provas de português e matemática, mas as provas não são para vocês fazerem, tá? Vocês vão fazer as provas junto comigo na quinta e na sexta-feira. O que vocês podem começar a fazer, que está lá dentro do saquinho? A prova de ciências, história e geografia, que são questionários dos capítulos do módulo 1, né? Essas provas que nós estamos fazendo é do módulo 1, do primeiro bimestre, tá? Nós estamos estudando o módulo 2, mas para as provas é somente o módulo 1 que nós vamos trabalhar. Então, nós temos como prova de ciências um questionário onde vocês receberam a folha com 10 questões, então essa prova terá o valor de 10 pontos. Vocês vão responder na folha de resposta, que está grampeadinho junto, tá? Lá na folha de resposta, vocês vão colocar somente a resposta. Não esqueçam de colocar o número da questão, tá? Por exemplo, pergunta número 1. Então, põe lá, número 1 e a resposta a seguir. Pula uma linha, número 2, a resposta e assim vai. Tudo bem? A mesma coisa vocês vão fazer com as disciplinas de geografia e história. Então, história, ciências e geografia vocês já podem começar. As provas de português e matemática não podem fazer, vocês vão fazer junto com a tia Cris. Então, vamos lá. A prova de matemática, ela vai acontecer na quinta-feira agora, dia 21, às 13 horas. Por que eu mudei o horário? Porque lá no nosso cronograma, que está escrito que vocês terão 1h10 para fazer a prova, tá bom? Então, como vocês já sabem, cada tempo do Zoom são 40 minutos. Então, eu vou ter que fazer 2 chamadas, né? A primeira chamada, 40 minutos, e a segunda chamada, mais 30 minutos, tá bom? Então, por isso que a tia Cris antecipou o início da prova. Então, vai ser pontualmente 1h, tá? Às 13 horas. A prova de português é a mesma coisa, só que ela vai acontecer, ó, a prova de português na sexta-feira, dia 22, também a 1h, às 13 horas. E aí, como que vai funcionar? Como se fosse lá na escola. Como nós estamos acostumados. A tia Cris faz a leitura das questões junto com vocês. Vou explicando questão por questão. Depois que eu termino de fazer a leitura da prova, aí vocês vão começar a prova, tá? Mas o tempo total é 1h10. É o mesmo tempo de prova como se nós estivéssemos lá na escola, tá bom? E o que vai diferenciar? Quando vocês terminam a prova lá na escola, vocês entregam a prova para a tia Cris, certo? Mas, como nós estamos separados, terminou a prova,
terminou o tempo, né? A 1h10. Aí a tia Cris vai encerrar, vai dizer para vocês que a prova, né, que o tempo terminou. Aí a mamãe vai fotografar a folha de resposta e vai enviar no WhatsApp da tia Cris, tá bom? Não precisa fotografar a prova. Claro que a prova que tiver espaço para responder, como é o caso da prova de matemática, então a mamãe tem que fotografar a prova, tá? Mas no caso da prova de português, vocês também responderão na prova e a mamãe tem que fotografar a folha de resposta também, tudo bem? Então, só para vocês entenderem, prova de matemática, vocês vão fazer a prova comigo no dia 21, quinta-feira, vão fazer a prova no papel, mamãe vai fotografar a prova e enviar para mim assim que o tempo da prova acabar, tá bom? A prova de português, mesma coisa. Vocês vão fazer a prova no papel, aí vai ter a folha de respostas para vocês fazerem um exercício. Aí, nesse caso, a mamãe vai fotografar a prova e a folha de resposta. Somente nas provas de ciências, história e geografia que a mamãe fotografa somente a folha de resposta, tudo bem? Porque a tia Cris já tem a folha da prova aqui comigo. Alguma dúvida, turminha? Quem tiver alguma dúvida, é só perguntar para a tia Cris, tá bom? Mas durante a semana nós vamos conversando pelo WhatsApp, a tia Cris vai dando as informações, manda o lembrete da prova. Ah, e outra coisa, no dia da prova, né, no caso no dia das provas de português e matemática, vocês vão se preparar bem antes, né? Preparar uma garrafinha com água, ir ao banheiro, preparar um espaço bem tranquilo para que vocês façam as provas e não precisem ficar com medo, preocupado, é super tranquilo. É como se nós estivéssemos fazendo a prova lá na escola, a única diferença é que nós vamos fazer em casa através do Zoom, tá bom? Mas eu quero que vocês mantenham a calma. E uns 10 minutinhos antes de começar a prova vai começar 1h, então uns 10 minutinhos antes, 12h50, vocês já sentam no lugar onde vocês vão fazer a prova, com estojo, lápis apontado, borracha, todo o material que vocês vão precisar para fazer a prova, para que vocês não se atrasem, tá bom? Porque como é prova, então a tia Cris tem que ser pontual, é 1h10. Então, quando der 1h10 ou 70 minutos, eu preciso encerrar o nosso tempo, tá bom? Muito bem, então, a tia Cris vai passar para vocês, na nossa aula de matemática, algumas fichas para vocês trabalharem, né? Já são atividades de revisão para a prova, algumas coisas. Então, vamos lá, ó. Primeira atividade, vocês vão pegar a fichinha que está lá dentro do saquinho. Não é do saquinho que a mamãe pegou sexta-feira, né? Sexta-feira foi só o saquinho com as provas. Essa atividade está dentro daquele outro saquinho que a mamãe foi buscar na semana passada. Então, vocês vão pegar lá no saquinho essa ficha aqui, ó. Continhas de adição. Então, só para lembrar, sempre nós colocamos unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Nessa ficha, vocês podem observar que as continhas já estão montadas, armadas, então é só vocês calcularem. Mas quando vocês tiverem uma adição, por exemplo, como que eu vou armar? Sempre colocando unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Tudo bem? Então, vamos para a ficha número 2 agora. É outra ficha de revisão para a prova. Essa aqui, ó.
a ficha de problemas. Nós temos aqui 4 problemas, onde vocês vão fazer a leitura de cada problema, armar a continha. Lembram que eu já falei para vocês? Todo problema tem que ter o cálculo e a resposta, tá? Não esqueçam de colocar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, na hora que vocês forem armar a continha. Tudo bem? Muito bem. A terceira ficha que nós vamos trabalhar na nossa aula de matemática de hoje é essa aqui, ó, de par ou ímpar. Então, vocês vão formar conjuntos de 2 em 2. Lembram quando nós estudamos lá no módulo que vocês iam agrupando de 2 em 2? Quando não sobra nada, não sobra nenhum elemento, nenhuma figura, quer dizer que aquele número é par. Quando sobra algum elemento, quer dizer que aquele número é ímpar. Então, vocês vão agrupar aqui, por exemplo, nós temos corações. Agrupem, né? Juntem de 2 em 2. E aí, vocês vão primeiro colocar para mim qual é o numeral, quantos corações tem aqui. Aí, vocês vão colocar a quantidade. Depois, o número é par ou ímpar? Juntando de 2 em 2, não sobrou nada, então ele é par. Sobrou, então ele é ímpar, tá? Mesma coisa vocês vão fazer com as outras figuras. Lembrando, para a prova de matemática, vocês vão estudar também o caderno, os exercícios que nós fizemos no caderno e o módulo 1, tá? E para a prova de português, mesma coisa. Estudem o módulo 1 e as atividades que nós fizemos no caderno, tá bom? Até mais, turminha. Daqui a pouquinho a nossa aula de história. Beijo!